Volume 1. Capítulo 3. Parte 2. Então, você não pode sacrificar. Nenhum soldado normalmente morreria de bom grado por todos. Foi uma manobra. Isso só se tornou possível com uma estrutura e sistema de comando completos. Ou por moral equivalente à insanidade. E, se havia duo sacrifício fosse fechado. Shiro roeu as unhas e começou a pensar muito pela primeira vez. Sim, isso limitaria enormemente as táticas futuras. No entanto, os soldados de... O sorridente Shlame continuou se movendo, em perfeita ordem. Embora Shiro estivesse no topo, não demorou muito para ela começar a ficar encurralado. A situação piorou num piscar de olhos. A moral deles perdeu, as peças. Ignorou seus comandos ainda mais, e Shiro começou a ficar irritado. Com a irritação do comandante retransmitindo-se às tropas, um círculo vicioso formado. Em tal situação, não poderia haver esperança. Deve ter atingido ela e sua chance de vencer havia desaparecido. Mas, e foi o suficiente. Shiro manteve a partida enquanto permitia que Sora concentre-se em observar. Olhos mortos, cheios de autoescárnio, não importa como você olhou para isso, ela não tinha carisma. Os movimentos das peças de Shlame eram mais do que suficiente para lhe contar a verdade por trás da traição. Sora colocou a mão na cabeça da irmã e falou: Shiro, minha vez. Os olhos de sua irmã não podiam ser vistos além dos longos cabelos brancos sobre ela. Rosto afundado. No entanto, pode-se inferir que continham vestígios de lágrimas. Foi natural. Não poderia ter uma perda. Especialmente não no xadrez, em que a irmã nunca havia perdido nenhuma vez. Irmão, e me desculpe. O que está errado? Eu perdi e sinto, e desculpe. Com isso, Shiro colocou o rosto no peito do irmão. Mas Sora abraçou cabeça e falou: O que você está falando? Ainda não perdemos. Nós dois juntos fazemos blank e até eu perder, não perdemos. As palavras de Sora atraíram os olhos de Shiro. Seu rosto estava cheio de seu habitual descaramento. Confiança, e que não havia nenhuma maneira de falharem. E, além disso, isso não é xadrez, de quando você me venceu nisso. Jogo. Apenas observe, e este jogo é meu território. Nossa. Sora enxugou as lágrimas dos olhos de sua irmã. Invisível atrás de sua franja. Sua expressão estava escondida abaixo de sua cabeça, mas ainda parecia abatido. A irmã fez menção de se retirar do assento enquanto ela era guiada, mas então Sora parou. Que bebê chorão! Uma garotinha abandonando um jogo no meio, e um irmão tranquilo que acha que pode se atualizar agora. Parece que vocês dois certamente têm as qualidades de um monarca. Embora seja muito tolo. As palavras de Shlame foram desconsideradas. Enquanto Sora levantava a sua irmã, que estava prestes a se retirar. Shiro se encolheu ao ser levantada de repente. Sora levantou a irmã, que era leve demais até para uma menina de 11 anos. Ele depois sentou-se à mesa e colocou-a no colo. Eu não disse que nós dois estamos em branco? Fique aqui. E me ajude se eu perder. Que legal. Sora abriu a boca sem se importar com o olhar vazio de sua irmã. Com um sorriso. Ainda assim, com infinito arrepio, Sora dirigiu palavras a Shlame. Nomeadamente: Ei, vadia. Será que e você pretende se dirigir a mim? Eu vou acabar com você junto com aqueles trapaceiros que você vendeu em todos os orifícios.
em seu corpo para os bons e velhos elfos, então é melhor você começar a pensar como. Você vai pedir desculpas, fazer minha irmã chorar vai custar caro. Querida, sua puta. A bochecha de Shlami se contraiu ligeiramente, mas sem prestar atenção. Sora enfrentou-o. 4. Respirei fundo, se. Atenção, todas, tropas. Para não falar da irmã em seu colo. Todas as pessoas no salão do castelo taparam os ouvidos enquanto Sora gritava para sacudir as paredes. Aos que provam o seu valor nesta luta. Sob minha autoridade real, concederei o direito de bater uma vez. A mulher de sua preferência. O castelo foi tomado por um silêncio como o fundo do mar. Oh! Significados do silêncio: dúvida, desprezo, descrença. Mas Sora continuou tudo. O mesmo. Além disso, para aqueles de vocês, soldados que lutam na linha de frente, sair vitorioso, irei isentá-lo de mais deveres militares, e de impostos para o resto de suas vidas. Eu garanto a você uma bolsa do Tesouro Nacional. Portanto, e virgens, não morram. E aqueles de vocês com famílias, com entes queridos esperando por vocês, todos vocês, homens, devem voltar. Vivo. O discurso insuperavelmente vulgar lançou um silêncio ainda maior sobre o castelo. Mas do tabuleiro de xadrez. Oh! Tal grito de guerra ressoou. Como que em proporção inversa, a multidão encolheu-se violentamente. Mas o discurso ainda não havia terminado. Homens, soldados, preste atenção às minhas palavras. Esta luta é por nós, por Elquia, por humanos. Esta luta determinará em que mãos cairá esta cidade, nossa última fortaleza, e o destino da humanidade está em jogo. Abra seus ouvidos. Abrir seus olhos, e está certo. Apontando ferozmente para seu oponente, e para Shlami, ele gritou. Para confiar o trono deste país a este cadáver e cabeça mole. Prostituta. Vá. Ignorando o mudo Shlami, ele agarrou a cabeça tacitornamente pendurada de sua irmã. Ele afastou a franja para mostrar seu rosto. O longo cabelo branco albino repartido para revelar a pele branca como a neve e os olhos vermelho como rubis, profundo o suficiente para sugar você, mas tingido de tristeza. Se formos vitoriosos, ela será rainha. Sim, ela que agora há pouco, fora cuidar de todos vocês. Endureceu o coração para levá-los à vitória e derramou lágrimas. Daquele mesmo coração quando você rejeitou as ordens dela como impiedosas. Vou perguntar. Mais uma vez. Vocês ainda se chamam de homens? E, sem parar, mandou ordens para um peão. Diga à 7ª Companhia de Penhores. O inimigo invade pela frente. Baquim. Se mantivermos nossa posição, ficaremos encurralados e flanqueados. Apresse-se e tome a retaguarda. Tome a iniciativa. Com isso, como se fosse levado junto com seu choro, o peão avançou 2 espaços, e então foi atrás do peão inimigo, e o esmagou. Como poderia isso? Quando Shlami perdeu a compostura, Sora sorriu amplamente e falou. O que é isso? O que é isso? É exatamente o que você estava fazendo, resiste. Há algo estranho nisso? HCK. No colo de Sora, porém, sua irmã murmurou. Mas, se esta fosse uma guerra real, com isso, as tropas ficariam desgastadas. Não consegui me mover por um tempo. Sim, é exatamente como você diz, e segundo esquadrão de cavalaria. Não desperdice o caminho. A vida que a 7ª Companhia de Penhores conquistou. Proteja os heróis que tem.
esculpiu esse caminho com tudo que você tem. E, sem esperar a vez da adversária, disparou ainda. Outro aviso. E, finalmente, o rei e a rainha. O que significa nós, mas de qualquer maneira, saia. Lá na frente. Este comando, distante das convenções do xadrez, abriu não apenas os olhos da multidão, mas até os de Shiro. E isso não foi tudo. Ei, espere. O que você pensa que está fazendo, ignorando o meu? Essa objeção de Shlami foi recebida por Sora com os olhos acostumados. Pena de um cachorro vadio. Você é estúpido? Numa guerra real, quem diabos espera pela vitória do seu oponente? Vês? Para começar, as peças estavam se movendo. O que significava que seus comandos eram. Aceitaram. Se você está preocupado com a sua vez, tudo o que você precisa fazer é enviar comandos. Mais rápido do que eu, senhorita Dunderear. Sora, atirando de volta para ela como se dissesse, você tem um problema, conte para o tabuleiro de xadrez. Ele derramou sofismas como se fosse tão fácil quanto respirar. Mas, na verdade, as peças estavam se movendo. O que significava que não houve falta. No qual caso, NGGK e empresas de penhores avancem em ordem. Construam um muro. Shlami, dando ordens apressadamente para revidar. Instantaneamente, Sora girou contra ela. Veja esses covardes sem coração que se escondem atrás de um muro de homens. Mesmo misturando gestos extravagantes, a atuação de Sora era tão natural quanto. Ele gritou. Que tipo de rei, que tipo de rainha, força seus soldados a lutar na frente enquanto eles se sentam atrás? Um rei, uma rainha e um governante deveria ser aquele que mostra o caminho ao seu povo. Todos vocês, sigam-nos, seus orgulhosos cavaleiros, bispos e torres. Agora é a hora de mostrar ações dignas de seu nomes. Apoie os peões e leve-os para a promoção. Caluniando a estratégia de seu oponente, ele a explorou para aumentar o moral dele. Discurso modelado após a propaganda do mundo real reunir as peças para se moverem rapidamente. E mais uma vez ele falou com Shlami e, consequentemente, com as peças que ela liderado. Usando a magia dos elfos para aumentar o moral do seu próprio exército, em termos de uma guerra real, você poderia chamá-la de lavagem cerebral? A expressão de Shlami mudou ligeiramente. Se ela pensasse que seu deslize não aconteceria revelar que ele estava certo, ela subestimou o homem chamado Sora. Eu vejo. É difícil provar, mas extremamente vantajoso no progresso deste jogo. Quanto mais mestre seu oponente for no xadrez, menos ela será capaz de prever os movimentos de suas peças, e incapaz de sacrifique suas peças, ela ficará em desordem, colocando a mão na cabeça da irmã. No entanto, você cometeu um grande erro. Então ele começou com outro discurso. Em toda a história, desde tempos imemoriais, não houve um único caso de monarca sábio que controlou seu exército através da opressão, ou a verdade é: as pessoas só lutarão pelo que é certo, e, neste mundo, só existe coisa que está absolutamente certa. Sua irmã, cujos olhos geralmente estavam semicerrados e indiferentes, agora submetido a uma série de eventos que fizeram seus olhos se arregalarem. Ele mostrou aquela cara, com os olhos totalmente abertos, de uma linda menina que encantava a todos que viam dela. Soldados, vocês estão diante de sua rainha. Se vocês se chamam de homens, tragam. Chega de lágrimas nesses olhos. Como se fosse uma resposta.
Mais uma vez veio do tabuleiro um rugido de fazer a pele tremer. Isso mesmo. Foi a única lei absoluta deste mundo. Abraçando sua irmã no colo, Sora disse isso com ousadia. A diretoria sozinha. Ecoou de volta, criando um desequilíbrio arrepiante com o salão, mas isso foi desconsiderado. Pois as pessoas deste mundo, ignorantes da guerra, não poderiam saber. A razão pela qual os homens colocam suas vidas em risco para lutar era a mesma em qualquer mundo. Foi para aqueles que eles amavam. Foi pela honra atrair aqueles que eles amado. Dito sem rodeios, sem decoração. Era para um momento sexy, e só isso. Peão 5. Esmague o cavaleiro inimigo. O peão comandado por Shlami moveu-se para atacar seu cavalo, mas Sora segurou a irmã de lado, levantou-se da cadeira, acenou com o braço e gritou: Honorados cavaleiros, vocês permitirão que seus títulos de cavaleiros sejam concedidos a vocês por a graça de sua rainha ser derrubada pela infantaria comum? No nome de sua rainha e de sua cavalaria, eu permito que você não morra. Você encara meros lacaios, eles não conhecem nenhuma habilidade além de traição. Vire, dê um passo para trás e mantenha a linha e abra caminho com sua espada e seu escudo. Com isso, o peão que deveria estar atacando não só não conseguiu capturar o cavaleiro, mas foi pulverizado pouco antes de poder. O que não apenas Shlami, mas também Steve, e na verdade todo o castelo gritou. Surpresa! Mesmo assim, não foi ouvido. Sora gritou como se ele estivesse realmente parado no campo de batalha. Bem, você resistiu, bem, você manteve sua posição, orgulhoso cavaleiro. Isto é o que significa ser uma espada do povo. Mas agora você pode. Descanse sua espada por um tempo e aproveite sua licença. Eu prometo em meu nome que aqueles que obtiverem sucesso neste campo de batalha serão recompensados como merecem. E então o cavaleiro, já mera peça, virou-se para Sora, e seu rei, inclinado para fazer uma reverência, e desapareceu do tabuleiro, movendo-se para o canto do mesa. Neste fenômeno inédito no xadrez, duas peças se pegando. Fora, Shlami não tinha palavras, enquanto Sora respondia zombeteiramente. Ei, seu idiota! Esta versão do xadrez é uma simulação de guerra real. Sim. Eu nunca perdi no Sil ou no Daizenryaku, você achou que poderia me derrotar neste jogo, que é apenas uma versão desatualizada do mesmo? Correto, e não era xadrez. Foi um jogo de estratégia. Magia para manter moral e bem, um feitiço bastante útil. Mas algo assim estava apenas acontecendo. O nível de um modificador de status como uma política social ou uma maravilha mundial. E ele já conhecia bem a fraqueza de tais modificadores. Ou seja, que sua peça, o estilo passaria a depender deles. E se ele pudesse ver o estilo de jogo dela? Ele não podia perder. Terceira companhia de peões. Agora é sua chance, pegue o bispo inimigo. Sora gritando ordens com convicção, indo apenas para o mate, suas peças movendo-se lealmente. Mas antes do bispo, o peão ficou preto. Vá! A multidão levantou a voz em espanto. Já era um conhecido visão. Mas agora, pela primeira vez, Sora fazia parte disso. O semblante de Sora revelou a Shlami que esta reviravolta foi claramente inesperada. Ela sorriu, e fraca e sombriamente, e falou. Lavagem cerebral, que expressão interessante você usa. Lavagem cerebral. É certamente uma opção, em questões como esta.
Outra peça que tentou atacar ficou preta à força. Lavagem cerebral forçada, isso significava que todos os ataques do seu lado seriam selado. Besteira. Besteira. Merda, 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 merda. Sora conseguiu não demonstrar isso em sua expressão, mas percebeu que tinha feito um erro fatal. A trapaça dela era manter o moral insano, era o que ele queria. Assumido. Foi apenas o erro que ele criticou arrogantemente Steve por alguns dias. De volta, e agora ele mesmo fez isso. Ele falhou, ele falhou, ele falhou, ele falhou, ele falhou, ele falhou. Foi uma falha óbvia e épica. Uma vez que seu inimigo estava encurralada, sem espaço para se preocupar com as aparências. Uma vez que ela estava perdendo pela perda, ela pode estar preparada para expor seu uso de magia, uma vez ela já estava perdendo, ela poderia tentar os truques que originalmente ela corre o risco de ser pega. Por que não pensei nisso? Sou um idiota. Todas as tropas, recuem. O inimigo está usando magia de lavagem cerebral ou ficar ausente. Sob a direção avassaladora de Sora, mesmo as peças que não estavam supostamente capaz de recuar começou a recuar com todos os outros, mas... você acha que é um rei do campo de batalha? Este rei é um grande poser. Tentando ele mesmo ficar na retaguarda. Sob o comando de Shlami, exultando ao ver a vitória, o inimigo desceu sobre o rei, ou seja, Sora. Especificamente, a rainha inimiga. Pegue a cabeça daquele rei, rainha. É checkmate. Irmão. Enquanto o salão se enchia de barulho, até mesmo Shiro sentiu uma ameaça e levantou a voz. Mas, Sora pronunciou-se para a peça que se aproximava. Ó rainha, eu imploro que você deponha sua espada, pois você é lindo. O que? A multidão, Shlami e até mesmo Shiro ficaram boquiabertos. Enquanto Sora falava acaloradamente, apaixonadamente. Nada na peça, a rainha. Ó rainha. Você serve aquele rei por sua própria vontade ou está preso? Pelas circunstâncias, em qualquer caso, eu gostaria que você perguntasse ao seu coração. É você rei realmente um rei digno de seu serviço? Como um ator de teatro de primeira linha. Com a doce voz do playboy do século, Sora reuniu uma elegante linha de palavras. Verdadeiramente como se ele fosse um jovem e bonito monarca no campo de batalha. Aquele rei que faz lavagem cerebral em seus soldados, em seu povo, para usá-los como seus espadas, suas ferramentas, para não falar de colocá-lo na frente para carregar as flechas como ele se encolhe atrás, e ele merece sua beleza ou sua espada? Ó rainha! Cuja beleza apenas vislumbrei neste campo onde o estranho destino nos colocou. Um contra o outro, eu imploro que você largue sua espada e veja, seu pessoas, aqueles que você deveria proteger e seu rei. Onde eles estão? Clã. Com o som de uma espada caindo no chão. Desta vez, a rainha preta ficou branca. A multidão, ainda boquiaberta, não conseguia mais emitir nenhum som. Tudo isso. Restou Shlami, que ficou sem palavras, e Sora, que apenas riu. Vá. Jogos de simulação de romance são um dos poucos gêneros que conheço. Melhor do que minha irmã. Seu pequeno. Enquanto Shlami rangia os dentes, a multidão suspirou como se estivesse aliviada. Vendo que Sora tinha feito a mesma coisa que o inimigo, empatando a partida uma vez. Mas, provavelmente foi por isso. Mas isso estava errado. Muito errado. Isso, Sora só foi capaz de fazer. Porque ele era o rei e o inimigo era a rainha. Mas Shlami, foi
Difícil dizer exatamente, mas parecia que ela poderia usar qualquer peça para fazer uma lavagem cerebral. Outro. Enquanto este lado ainda estava impedido de atacar, o inimigo carregou em atacar livremente. O que estava por vir era nada menos que uma derrota certa. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Soras Virgem, 18. Sora colocou tudo o que ele tinha para sustentar o sorriso despreocupado flutuando em seu rosto. Com toda a sua alma e fogo, ele procurou uma maneira de alguma forma romper o impasse. Não, mais precisamente, ele encontrou uma maneira. Há uma maneira. A rigor. Existe. Mas será que ela vai cair nessa? Seria uma aposta selvagem. Se tivesse sucesso, ele sobreviveria por enquanto. Mas, se ele estragasse tudo, sua última chance de vitória desapareceria. Comparado com o risco de fazer a aposta, a recompensa seria muito transitória, caso ele ainda colocar na mesa. Enquanto Sora girava em torno de seus pensamentos, no tempo comprimido por secreção excessiva de neurotransmissores. Agora, desta vez, Shiro suavemente envolveu o rosto de seu irmão e em seus dois mãos pequenas. Vá! A súbita sensação de calor em suas bochechas fez seu corpo querer salto. Mas Shiro olhou nos olhos de Sora e continuou em silêncio. Você disse, se você perdesse a calma, eu deveria ajudá-lo. Juntos, estamos em branco. Sim. Sim, nós somos. Tudo bem. Você acha que ela vai cair nessa? A pergunta silenciosa dos olhos do irmão. A irmã ligeiramente, mais fortemente, e assentiu. Uma vez. Isso mesmo, Shiro, se essa garota genial, se a irmã de quem ele tanto se orgulhava, tinha. A certa altura, superou um oponente que não estava preso a regras que ainda a restringiam. Somente lendo os movimentos de seu oponente, Shlami, ela poderia fazer tal coisa. Ela pode ter sido muito inferior ao irmão em jogos mentais e diplomacia, mas Sora lembrou a si mesmo. Não se esqueça. Sua irmã derrotou um deus. Aquela irmã, por pura leitura dos movimentos, afirmou inequivocamente que ela cair por isso. Então tudo o que ele precisava fazer era confiar na irmã e formar uma estratégia sobre isso. Premissa. E então? Shlami, ombros tremendo. Cavaleiro. Mate a rainha traidora. Ela caiu nessa. Ela entrou direto na armadilha. O Cavaleiro Negro comandado tremeu como se estivesse em conflito, e então ficou branco. Se como? O que você fez? Era isso. Esta era a única saída. Se Shlami realmente quisesse lutar pela raça humana, era a única coisa que ela não aguentava, vera ela. Reação à traição. E o fato de ela ainda presumir que nossos heróis eram trapaça. Aqui estava o único cenário que poderia levar à vitória. Oh! Essa é minha irmã. Ele disse a ela acariciando sua cabeça, e ela fechou os olhos. Prazer como um gato. E então, como se todas as coisas estivessem preordenadas, Sora soltou um sorriso atrevido. E falou. Rei tolo. Para ordenar que seus súditos matem sua rainha. Cruel. Os comandos não são bem dados. Talvez você devesse esfriar a cabeça. Aqueles ombros, tremendo de raiva, e eles não são adequados para mostrar ao seu povo. Seu maldito traidor. Shlami acreditava que Sora estava trapaceando usando a tecnologia de outro país, estar vendendo seu próprio povo. Seu rosto não suportava mais isso. Sensação cadavérica de desamparo ou de responsabilidade, mas apenas raiva. Em contraste, o rosto de Sora era ousado, descarado e cheio de tranquilidade.
Quem poderia ter adivinhado? Que naquele exato momento, o próprio Sora sentiu. Seu coração batia forte o suficiente para explodir, sua mente em total mobilização. Em seu cérebro, ele desenterrou todo o conhecimento que já havia adquirido, por meio de testes. Jogos, através de jogos de história. Todas as guerras que ele poderia esperar que conhecia, e ele os simulou. Na verdade, a situação não melhorou nem um pouco. Isso não foi um truque que ele poderia funcionar indefinidamente. Foi apenas um blefe para ganhar tempo enquanto o inimigo caía em paranoia. Se ele fosse atacar desafiadoramente na ofensiva, tudo seria equilibrado numa corda bamba, exigindo cálculos demasiado precisos. Naquilo caso, ele só poderia encontrar uma maneira de vencer sem lutar. Vencer sem lutar? E, assim, no meio de uma situação equivalente a uma derrota certa. No fundo da mente de Sora, um raio de luz foi finalmente encontrado. Shiro, assuma o comando das tropas. Você pode executá-los para que eles não sofrerá lavagem cerebral pelo inimigo? Isso é fácil. Sua irmã fez uma saudação firme, sem precisar ouvir o motivo, e aceitou. Comando. Isso, novamente, foi uma aposta selvagem. No entanto, desta vez, se for bem sucedido, significava a vitória certa. Para tirar a vitória da situação, havia apenas 2 caminhos. Maneiras pelas quais Sora sabia que era possível vencer sem lutar, e eles eram: ó rainha. Deixando sua irmã para atacar as ordens, Sora falou com o antigo inimigo. Rainha, agora ao seu lado. Eu não sonho em perguntar a você e nem aqueles orgulhosos cavaleiros que abandonam seus espadas por amor a você, para virar suas lâminas contra seus irmãos. Esta batalha, esta situação, e já, os olhos de qualquer um podem ver isso como uma carnificina vã, enquanto seu rei e já ferve nas profundezas da loucura. Então Sora, mais ou menos no tempo que o ponteiro dos segundos de um relógio leva para se mover uma vez, examinou dezenas de milhares de palavras em seu cérebro e embarcou no sedução de uma vida. Seu povo já pertence a você, acredito que não há ninguém além de você para liderar seu povo no lugar do rei frenético e louco, e isso não é verdade? Quanto ao discurso de Sora e sua intenção, e ninguém no castelo, nem mesmo Shlame, poderia compreender isso. E então o castelo silenciou, como havia acontecido muitas vezes até agora. Algo além da imaginação estava prestes a acontecer, e isso eles esperaram em silêncio. E, finalmente, foi um resultado que respondeu às suas expectativas? A rainha que antes era preta e que agora era branca, desta vez, ficou vermelho. E, em continuidade, quase todas as peças pretas da linha de frente ficaram vermelhas. O grito veio apenas de Shlame. O resto da multidão não deve ter foi capaz de entender o que havia acontecido. No entanto, o discurso de Sora continuou. E finalmente deixou isso claro. Eu celebro sua independência, ó corajosa e admirável rainha. Você, campeões da justiça, que superaram a lavagem cerebral para seguir seu rainha. Peço-lhe que não mate seus irmãos. Mas eles próprios certamente desejam para não te matar. É você quem deve acabar com a opressão deste louco rei, que faz lavagem cerebral em seu povo e rouba-lhes a liberdade. Na verdade, foi a centelha da insurreição e o surgimento de uma terceira força. O que procuro não é sangue. É o que todos procuram, e sim, eu procuro a paz. Desejaríamos que nossos lados embainhassem suas espadas, não permitirei que este derramamento de sangue prossiga.
Neste discurso, o lado da Rainha Vermelha foi acompanhado por mais e mais vermelhos. Persas. Eles podem não hesitar em prejudicar seus inimigos. Mas vê você. Não importa. Execute todos os renegados. Shlami, furioso sem entender o significado, mais uma vez, entrou. Uma armadilha. Outro erro, rei tolo. É uma verdade universal, desde tempos imemoriais, que a supressão armada da insurreição é a pior medida. Mesmo que eles prejudicassem seus inimigos, os camaradas com quem eles lutou, independentemente da magia de lavagem cerebral, não seria tão fácil de arrasar. Na verdade, assim como Sora havia falado, as peças encomendadas por Shlami viraram vermelho, um após o outro. O que? Você? O que é isso? Qual é o seu truque? Shlami chegou ao ponto de invocar o poder dos elfos para proteger o raça humana. Suas emoções em relação à sua própria traição se fortaleceram e roubaram longe sua compostura. Enquanto isso, todas as tropas ajudem as forças da Rainha Vermelha. Forme um círculo. Deixe ninguém morrer. Shiro aproveitou a deixa de Sora e emitiu instruções apropriadas para incorporar o peças vermelhas em sua estratégia de batalha. Mas não realmente. Na verdade, ela estava apenas dificultando o ataque do exército de Shlami usando as forças da Rainha Vermelha como um escudo. Mas ela encobriu isso com palavras e manipulou o vermelho. Peças da rainha para criar uma situação em que ninguém pudesse atacar. Através. O resultado. Seu porco traidor. Shlami rangeu os dentes e vomitou bile. Sim, o resultado foi que a batalha chegou a um impasse. Ei, rei maluco, quero dizer, rei da lavagem cerebral, você ouviu? Sora explicou com um sorriso como se isso fosse o que ele pretendia para todos. Junto. Em guerras reais, você não precisa necessariamente capturar o rei para vencer, você saber. Vamos lá, você já não tem chance de ganhar. Nenhum de nós pode fazer qualquer coisa neste estado, e é hora de você renunciar. Provocando uma insurreição para dividir as forças da nação e forçar uma trégua. Da posição esmagadoramente superior que isso proporcionou, este foi um dos maneiras que Shiro conhecia para vencer sem lutar. Provavelmente apareceu para a multidão que tudo isso foi planejado desde o início. Na brilhante reviravolta, o castelo esquentou e um rugido febril ressoou, excluindo uma pessoa. Sim, só Shlami olhou furiosamente para Sora. Ela riu. Não me subestime, eu nunca vou desistir. Este país. Foi uma gargalhada como a de um verdadeiro rei louco. Como o furor do castelo. Em silêncio, Shlami deu-lhe ordens. Todas as tropas, deem suas vidas e tomem a cabeça do rei inimigo. Todos vocês. O que você precisa fazer é seguir minhas ordens e eliminar todos os traidores em seu caminho. Não pôde ser detectado por Sora e por Imanite. Mas a lavagem cerebral. A magia deve ter ficado ainda mais forte. Perturbadoramente, silenciosamente, o exército negro começou a avançar. Assim como as peças vermelhas e as peças brancas. As linhas de peças que emanavam a clara sensação de que iriam destruir. Tudo sem consideração, o castelo engoliu. Irmão, isso é o que acontece quando você apoia um inimigo enfraquecido. Uma esquina. Como até sua irmã apontou com um traço de suor frio. Mesmo assim, Sora sorriu de volta. Eu sei, foi por isso que fiz isso. Cric. O som veio do nada. O Rei Preto, o rei de Shlami, desenvolveu uma rachadura. O Suque.
à medida que a rachadura se espalhava pelo Rei Preto. E Shlame assistiu. Choque, sem saber o que estava acontecendo, Sora disse claramente: ditadores de opressão contínua, subjugação pelo medo e lavagem cerebral. É uma coisa engraçada. Esta foi a segunda maneira que Shiro conheceu para vencer sem lutar. Funciona quando você está ganhando, mas quando você começa a perder, universalmente, por alguma razão, o destino desses líderes é sempre selado da mesma maneira. Nomeadamente. Isso é verdade desde tempos imemoriais, o destino deles está selado pelo assassinato. Por alguém próximo a eles, que nem sequer é uma unidade de combate. Um fato histórico do mundo de onde vieram, repetido indefinidamente. A lavagem cerebral expandiu seu escopo, as aparências foram abandonadas. Tornando-se difamado como um déspota, sendo levado à beira da derrota. Comandando como um louco. Rei e, portanto, autodestrutivo. E assim, observando o Rei Negro despedaçado desmoronar. Todos no castelo. Até mesmo Shlame ficou atordoado. Desculpe, nosso mundo não é um lugar tão bom quanto este. Vitoriosos, levantando-se do assento, Sora e Shiro. Quando se trata de conflito e massacre, comparado a você, estamos especialistas experientes. E então ele soltou um grande suspiro. Sora trocou um rápido high five com Shiro, e seus olhos ficaram distantes. Seu velho mundo. Apertando os olhos como se quisesse olhar para longe, muito longe. Mas aqui termina com um jogo. Este é um belo mundo. Então ele murmurou. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.